Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal MAPC, um canal dedicado à linguística, que eu pretendo tornar o maior canal de linguística do Brasil. Possivelmente talvez seja até o único hoje em dia, mas vamos ver. Aqui nas comunidades na internet onde eu participo, muita gente me pergunta. A pergunta mais frequente para quem é poliglota, conhecedor de idiomas, como eu, que fui professor de idiomas por muitos anos, sou tradutor profissional de alguns idiomas atualmente, tenho mestrado em linguística pela USP, já concluído, onde eu estudei uma língua indígena brasileira, na verdade, inclusive indo para a Amazônia, indo para a tribo indígena, cuja língua eu estudei. Então, para quem tem essa experiência em vários idiomas, as pessoas perguntam muito frequentemente qual é o método. Qual é o melhor método para aprender uma língua ou várias línguas, como você faz, qual é o seu segredo, né? E a pergunta em si já contém um problema, né? Por que as pessoas supõem que métodos... Como assim método? Por que precisa de um método? As escolas de idiomas, os cursinhos online, até cursos autodidáticos, eles promovem métodos assim, assados, XY, baseado em... Hoje é muito comum essa moda do só na prática, só você vai falar só falando, você vai aprender falando, você não vai ter nada de gramática é chato, gramática é horrível, moderno mesmo você aprender só a língua na prática, só você ouvindo e falando sem nenhuma teoria, né? Isso já mostra como quase a totalidade das pessoas, inclusive os professores e cursos de idiomas, não têm a mínima noção do que eles estão falando no quesito ensino de idiomas, né? Não tem método. Método não... Alguma metodologia, claro, vai ser necessária aqui e ali, mas no geral você tem que ensinar o idioma meramente como ele é. É a mesma coisa que perguntar, por exemplo, qual é o método que você aprendeu, que você usou para aprender uma cidade nova. Vamos supor que você é de Belo Horizonte e se muda para Fortaleza. Daí, 2 anos depois, 3 anos depois, você está se virando bem, você está dirigindo perfeitamente, você sabe onde é cada bairro, onde virar cada rua, qual é a mão de cada rua, onde é o centro, onde é a periferia, onde são os bairros perigosos, onde são os bairros bons, onde fica a parte comercial, a vida noturna. Aí qual é o método que você usou para ficar fluente em Fortaleza, por exemplo? Isso seria uma pergunta absurda, né? Se alguém te perguntasse para mim, que método você usou para aprender essa nova cidade? Que método você usa para aprender uma cidade? Ninguém precisa de método, você pega a cidade e aprende, pô. Você pega o mapa, muita gente nem usa mapa, né? Acaba de sair dirigindo, andando, pegando ônibus, perambulando pela cidade e eventualmente acaba aprendendo, né? Tem gente que, hoje em dia, especialmente com a internet, você usa o GPS, mapa, aprende mais rápido. Uma língua não é diferente também. Acontece que, ao contrário do idioma, ao contrário das cidades e muitas outras coisas que a gente aprende, né, como aprender a dirigir, por exemplo. Qual é o método que você usou para aprender a dirigir? Não existe método para aprender a dirigir. Aprendendo a dirigir. Pô, você para o carro, mete o pé lá. Né, imagina se alguém falasse para você, não, vou aprender, a autoescola é moderna, não tem nada desse negócio de regrinhas e teoria. Você não tem que saber o que é embreagem, o que é câmbio, o que é freio, o que é velocímetro, o que é pisca-alerta, o que é conversão proibida, o que é... Você tem que só pegar na prática, né? Boa parte dos alunos acaba matando muita gente por aí e não aprender nunca, porque na prática você não pega. Mesmo o carro sendo visual, pelo menos você consegue ver, né? O professor lá, alguém que sabe dirigir, colocando o pé no pedal, mas é difícil você deduzir para que serve a embreagem, que você tem que apertar a embreagem antes de trocar a marcha, por exemplo, vai demorar um tempo para você pegar essa lógica sem ninguém te falasse essa regra. Você ia cometer muitos erros e acabar provavelmente arrombando toda a transmissão do carro vai ficar problemática porque você não
né, não ia pegar direto ali, que ia ter muito erro para eventualmente chegar ao certo. É muito mais fácil você falar, pô, olha, para trocar de marcha você precisa apertar a embreagem. É a mesma coisa com a língua. Você não precisa dar toda aquela tralha gramatical que muitas vezes passa na escola, que é uma coisa às vezes até arcaica, que realmente não é necessário você passar uma teoria sofisticada de gramática, vocabulário exótico, orações assindéticas, coordenadas, subjuntivas, de zeugmas, não tem essa necessidade para você ensinar um idioma estrangeiro, você não precisa recorrer ao vocabulário, à teoria sofisticada, mas você tem que dar as regras básicas. Olha, o plural se forma assim nessa língua. Olha, a conjugação verbal é assim, assim, assim. Eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos. O passado se forma assim, mas o verbo regular é assim. A negação do verbo é assim. A pergunta, a interrogação no idioma se forma dessa maneira. O adjetivo ele vai antes do substantivo e não depois. Ele vai depois, não antes. Substantivo, o demonstrativo é aqui, o numeral vai aqui. A comparação do adjetivo é assim. Ele é maior que aquele, ele é menor que esse. Isso é mais interessante que outra coisa. E dando essas regras de uma maneira que a pessoa entenda, você é dando regra, não precisa falar tralha gramatical exótica, você vai dar regra. A regra simplesmente, especialmente para o adulto, você tem que explorar justamente o que o adulto, a vantagem que o adulto tem sobre a criança é que o adulto entende regras abstratas. Então ele tem uma vantagem que a criança não tem. A criança tem a enorme vantagem de ter um cérebro completamente evoluído e aberto como uma esponja de informações linguísticas que sem nenhum tipo de ensino, uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, vai absorver aquele idioma do ambiente onde ela vive. Qual que seja esse idioma, ela vai aprender com quase perfeição, com ou sem nenhum tipo de estímulo dos pais, ou dos seus amigos, dos seus irmãos e familiares. Toda criança do mundo, em qualquer cultura, seja os aborígenes da Austrália, os esquimós, os índios da Amazônia, não existe tribo muda, não existe criança muda. Assim, a menos que seja surdo ou que tenha algum problema mental, a criança ela vai aprender a língua, mas o adulto não aprende. Se você pegar um imigrante que veio para o Brasil com 15 anos de idade, 15 nem tanto, então, talvez até, especialmente alguém com mais de 18, 20 anos de idade, que veio para o Brasil, ou foi para os Estados Unidos, ou foi para algum lugar, já com essa idade, veio de uma outra língua, de uma outra língua nativa diferente, ele vai ficar a vida inteira falando com uma série de vícios sintáticos e gramaticais, e também fonéticos. Ele não vai pegar a pronúncia muito bem, ele vai ficar com sotaque a vida inteira, a menos que ele tenha um treinamento muito bom, que raramente é o caso, porque o ensino de idiomas no mundo inteiro é uma porcaria, geralmente. Ele vai falar a vida inteira, depois de 40 anos nos Estados Unidos, ele vai falar inglês com sotaque e com alguns erros de sintaxe, gramática, e ele vai entender perfeitamente, ele vai ter todo o vocabulário, porque ele fica 40 anos no país, ele aprendeu a palavra para todas as coisas. Expressões idiomáticas, nomes de frutas, insetos e vegetais, e temperos e aparatos da casa, e como é o rodapé, e como é o corrimão, e como é que é a maçaneta, e como é que é a dobradiça, todo esse tipo de vocabuláriozinho quase infinito que a gente dificilmente aprende uma língua estrangeira só através de dicionário, porque é muita coisa. Você tem que realmente viver num país por muitos anos para pegar. O estrangeiro ele vai pegar isso, só que a essência básica da língua, então o estrangeiro que vem para o Brasil vai falar a carro branca, a carro, o casa vermelho, eu tenho um casa vermelho. Então ele vai falar esse tipo de coisa que todo estrangeiro, basicamente baseado na gramática da língua de onde ele vem. Ele vai tentar repetir o paradigma da língua. Como muitas línguas não têm gênero, ou tem um gênero que é diferente dos outros, por exemplo, em árabe, casa é masculino. Então, em alemão, casa é neutro, a gente nem tem gênero neutro. Né? Então, o cara que vem de uma comunidade de uma língua que tem um gênero diferente, ele vai tentar transpor o gênero dele para nossa... Assim como a gente vai tentar transpor o nosso gênero para a palavra, para a língua estrangeira. Quando o brasileiro pede uma língua estrangeira, a gente vai tentar impor a nossa escolha de gênero nativa, que a gente nunca nem pensou a respeito, está lá gravada na nossa cabeça. Então, o estrangeiro, o adulto, ele tem a capacidade, se você pegar esse imigrante, especialmente se esse cara já tiver uma cultura razoável, tiver pelo menos concluído aí um ensino médio, aí
colegial, alguma coisa assim, tiver uma capacidade de abstração e souber ter um mínimo de terminologia gramatical, né? Pelo menos o que é um verbo, o que é plural, o que é singular, o que é presente, passado, futuro, primeira, segunda, terceira pessoa, né? Interrogação, tiver um mínimo de abstração, conhecimento de regra, bem superficial mesmo, precisa ser realmente professor de gramática, e você ensinar para ele as regras e treinar bastante em cima daquilo, uma hora ele vai pegar bem. É isso que eu fazia, eu era professor de idiomas dos anos 90 até 2010, mais ou menos, e eu pegava muito regras e gramáticas e treinava aquilo. Eu falava, olha, é o que eu gosto de ensinar, quando você vem ensinar, aprender o idioma comigo, eu vou te dar todo o idioma em poucas horas. Eu vou passar toda a gramática do idioma, toda a estrutura básica, esqueleto gramatical e léxico, né, o vocabulário básico, estrutural da língua. O que é o vocabulário básico? Pronomes, sempre começa pelo pronomes. Os pronomes são o eixo básico, fundamental do idioma, né? Daí você vai passar para os substantivos, vai falar como é que é o substantivo, tem artigo, tem gênero, tem plural, como é que é o plural. Você pode falar um pouco sobre a locução nominal, que é o sintagma nominal, né? Todos aqueles satélites do substantivo, como o adjetivo, o artigo, o demonstrativo, né? Esta janela branca, estas janelas brancas, né? Por exemplo, em alemão ou em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Se não falar esta janela branca, você fala esta branca janela. Em inglês seria this white window, dieses weiße Fenster, em alemão. E em alemão, em árabe, por exemplo, o adjetivo vem depois, como em português. Então você vai falar essa janela branca mesmo, essa janela branca, como em português. Então você tem que dar essa regra básica de colocação das palavras, como é que é o gênero, como é que é o plural, como é que é o presente. Depois você pula para o verbo. Olha, o presente do verbo é esse, o passado é assim, primeira pessoa, segunda pessoa. Nem toda a língua tem conjugação verbal. Por exemplo, em chinês não tem conjugação verbal nenhuma. Para aprender uma forma verbal, o verbo só tem aquela forma, acabou. Você vai indicar passado, futuro por advérbios na frase, por algum tipo de outras nuances, que vão ter uma série de partículas gramaticais que vão dar noções de aspecto, progressividade, simultaneidade, daí é uma coisa completamente diferente da nossa. As línguas, em polonês ou em russo, todo verbo vem em dupla. Os verbos vêm em pares. Tem um verbo que significa ação, a ação em número indeterminado, como por exemplo, eu gosto de aprender idiomas. Aprender idiomas, uma coisa geral. Eu vou aprender, amanhã eu vou aprender uma lição nova. Aí você vai falar uma instância específica da ação de aprender. Vai ter um verbo diferente. Né? Você vai falar, eu gosto de ler livros. O verbo ler, em polonês ou em alemão, é czytać. Nesse sentido de ler. Ler livro, eu gosto de ler livros. Czytać. Ler. Agora, eu quero ler esse livro. Aí você está falando uma instância específica da leitura de um livro. Uma ocorrência de leitura específica, um começo, meio e fim. Está falando daquela leitura específica daquele livro. Então você fala proczytać em russo, né? Ou przeczytać em polonês. Já ganhou um prefixo aí, prze ou pro. Então nas línguas eslavas você tem que aprender, todos os verbos têm dois verbos ao mesmo tempo. Você tem que aprender um verbo chamado perfectivo e imperfectivo. Só uma das coisas que é uma das surpresas, né, que cada língua tem pra gente quando a gente aprende uma língua nova. Tem coisas que a gente nem esperava. Como é que você esperava que um verbo... Como é que é ler em russo, né? Czytać, proczytać. Tem dois verbos. Todo verbo vem em dupla. Então é isso. Vai dando essas regras e você vai... como ensinar a dirigir. No começo você tem que pensar, não, pera um pouco, eu vou primeiro ligar, aí não pode tentar em ponto morto, se tiver engatado o carro vai morrer, daí primeiro tem que apertar a embreagem, depois eu vou colocar na primeira marcha, depois eu vou apertar a embreagem de novo. As primeiras vezes que você dirigiu, você teve que pensar em todas essas regras. Graças a Deus o instrutor te deu regras, você se lembrou das regras e aplicou as regras até que depois de você repetir aquilo 100, 200, 1000 vezes, é automático. Hoje você entra no carro, liga, estou pensando na morte da bezerra, e aquilo vai automaticamente. Você não precisa pensar mais, você tem que ligar, apertar a embreagem, porque se não apertar a embreagem o câmbio vai gritar, vai ranger,
vai quebrar, não. Você entra, nem pensando naquilo, já faz. É claro que o idioma é muito mais complexo do que aprender a dirigir. Aprender a dirigir envolve umas 20 regrinhas, mais ou menos, e um pouco de prática, uma coisa visual, né? A língua não é visual, né? Só a escrita é visual. Muita gente confunde língua com escrita por causa disso, porque o ser humano é muito visual, a gente pensa no que a gente vê. A gente não vê uma língua, a gente só vê a escrita e ouve a fonética da língua. A estrutura gramatical da língua é invisível para a mente consciente humana. A gente não tem esse sentido. Isso é inconsciente na gente. Nossa gramática, quando eu estou falando agora em português para vocês, a gramática ela está sendo processada inconscientemente pelo nosso cérebro. E se tivesse um chinês aqui do meu lado, escutando o que eu estou falando, olhando para mim e escutando o que eu estou falando agora, ele só aprenderia a fonética da minha língua. Ele fala, sua língua é bonita, sua língua tem muitas vogais, sua língua tem uma cadência tal e tal, mas ele não aprenderia, ele não poderia deduzir, não tem como deduzir qual é a gramática da língua que ele está ouvindo, que é português. Ele não dá para deduzir, olha, sua língua tem uma conjugação verbal interessante, é bem difícil, né, porque concorda com o substantivo, e tem vários tipos de plural, e tem dois... Ele não veria isso, não tem como. Não tem como ele deduzir esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ensinar isso para a pessoa. Depois de você ensinar a pessoa artificialmente, pensando, raciocinando, conscientemente, vai aplicar essas regras de maneira consciente, mecânica, artificial. Depois de praticar 10, 50, 100, 200, 1000 vezes aquilo vai se tornando automático na sua cabeça. Lógico que gente que já está acostumada a aprender coisas tende a aprender melhor. Eu peguei alunos que não tinham um nível educacional muito bom, já eram adultos, já estavam na casa dos 30 e pouco, né? Então, não depende da idade, depende da educação mesmo, né? É como fazer musculação, sei lá, um exercício, esporte. Se você fica a vida inteira sem fazer nada, você vai na academia, você quer morrer porque você não consegue nem... Não tem fôlego, não tem preparo. Agora, quem está a vida inteira fazendo aquilo ali, passa por outro esporte e já está preparado, meio caminho andado. Que nem o aprendizado é a mesma coisa, de qualquer coisa. Os melhores alunos que eu peguei são aqueles que já eram intelectualmente sofisticados, mesmo que não eram, muitas vezes não tinham nem inglês, só tinham português, mas se você tem um intelecto razoável, está aprendendo, pode ser qualquer coisa, física, química, direito, farmacologia, medicina. Geralmente os melhores alunos são aqueles que têm um intelecto bem desenvolvido, têm uma educação avançada e é claro que quem ela tem isso tudo e já conhece uma língua estrangeira. No meu caso, estava muito alemão, russo, sueco, línguas que geralmente quem vem para um alemão, russo, sueco, chinês, por exemplo, geralmente a pessoa já veio com inglês, pelo menos. Então, já é alguma coisa. Então, geralmente as pessoas que se elas realmente perseverarem no ensino do idioma, como eu tendo a fazer, que é uma coisa sem método, só mostro o idioma. Olha, o alemão é assim, olha, o chinês, o substantivo é assim... O adjetivo vem antes do substantivo, não tem artigo em chinês, não tem plural em chinês. O chinês é super fácil, né? Para quem não sabe, o chinês realmente não tem conjugação verbal, não tem plural do substantivo, não tem gênero. Assim, é uma língua isolante, quando cada palavra é inflexível e pronto. É até um desafio ensinar chinês, porque realmente é só a sintaxe, você saber colocar as palavras no lugar certo para formar uma frase correta. O que pode ser bem desafiador, porque em chinês tem algumas coisas bem estranhas. Mas aqui na aula de chinês a gente vai ver depois, quando eu resolver fazer um curso de chinês no YouTube, vocês vão ver. Mas no geral é isso, vocês deem uma olhada no meu curso, aí, meus cursos que estão no canal. Eu estou colocando curso de alemão, vou fazer um curso de inglês, italiano, russo, as línguas mais populares primeiro, depois eu vou procurar abordar as línguas menos comuns, porque eu não tenho material para brasileiro nessas línguas, né? Todo brasileiro, mesmo que fluente em inglês, vai ter um conforto em acompanhar um curso em inglês, de, por exemplo, holandês ou russo. Tem muitos cursos de russo que estão em inglês, tem muitos cursos de russo que estão de holandês, de chinês, árabe, que estão em inglês. Mas não é todo brasileiro que vai se sentir 100% em casa assistindo um curso que está em inglês, né? Então eu pretendo fazer cursos de vários idiomas para brasileiros. Nesses cursos vocês vão apreciar a sabedoria simples, a simplicidade da abordagem do não método, da ausência de método, a total, meramente o idioma. Vou mostrar para vocês, esse é o idioma.
A regra é isso, o substantivo é assim, o verbo é assim, os numerais são assim, você faz a frase desse jeito, a interrogação é assim, a negação é assado. Coloca isso e aprende. Vocês vão ver que a vida inteira vocês foram enganados por esses métodos aí malucos e realmente não tem razão. Isso vem do fruto esse é fruto do trauma gramatical causado pelo ensino de gramática na escola, a gramática tradicional da língua portuguesa, até mesmo do inglês, que é ensinado de uma maneira muito ruim, realmente. As pessoas ficam com trauma e não entram nem arrastado num curso de inglês, ou de alemão, ou de francês, que é baseado em gramática. A pessoa foge da gramática como o diabo foge da cruz. Então, o que acontece aí é que esse trauma existe, mas tem que ser superado. Não precisa ser assim. O ensino de gramática é gostoso, é uma coisa natural, gostosa de aprender. Como aprender a usar o computador, como aprender a dirigir, como aprender qualquer outra profissão ou ciência, o que vocês aprenderam, ou qualquer habilidade, você tem que ter um mínimo de vocabulário específico, né, uma terminologia, que pode ser um pouco chatinha às vezes, mas é necessário, que vai facilitar muito na frente, ali quando souber distinguir coisas que o leigo não distingue. Mas no geral, a abordagem é essa gramática simplificada e depois muita prática. A prática não tem jeito, é anos e anos e anos de prática. Se você falar, eu vou aprender um idioma, talvez um idioma latino, né? Um espanhol, um italiano, talvez até um francês, quem sabe até o inglês, que é uma língua semi-latina, o pessoal pode até aprender em 1 ano, 2 anos, assim, dependendo do que significa aprender, né? Mas eu digo que um idioma como o alemão, como o russo, como especialmente línguas não europeias, como árabe, chinês, turco, né, malaio, japonês, aí é uma coisa que vai vários anos, tá? Em menos de 4 anos, dificilmente você vai ter uma fluência médio avançada em chinês ou árabe ou qualquer outra coisa. Não existe milagre. Nesse caso, eu vou até dizer, será que eu sou capaz de ensinar? Não, eu estou aprendendo, por exemplo, tem línguas que eu estou aprendendo há mais de 10 anos e eu não tenho uma fluência avançada, é uma fluência medíocre. Até agora eu estou avançando mais porque a internet me dá a vocês também, obviamente, contato com idiomas num nível que era impossível quando eu era mais jovem, nos anos 90, lá que eu era moleque, comecei a aprender idiomas, só tinha os livrinhos para aprender. Mesmo o livrinho é difícil achar, porque eu tinha que ir para São Paulo. Eu moro em Santos, eu tinha que ir lá para São Paulo, achar ali na Livraria Cultura, na USP, livrarias bizarras, livraria alemã lá do Brooklyn, que eu tinha que me virar e ir em consulados, ir no consulado da Suécia, no consulado de vários países para achar material de leitura, porque não tinha. Hoje você tem a internet, é uma utopia. Você só não aprende se você não quiser. Se você tiver, especialmente aqui no meu canal, eu vou dar resumos simplificados e bem práticos de vários idiomas, eu escolho o seu. E daí a internet é sua, só você vai. Eu vou dar várias dicas de como usar a internet, como usar em dicionários online, vários recursos que muita gente não tem muito claramente, não conhece muito bem. Para fazer, não existe desculpa se você tem acesso à internet, especialmente se você fala inglês, né? Se você fala inglês, já fala inglês e quer passar por idioma, desculpa é zero, tá? Se você não está empreendendo outros idiomas é porque você não quer, tá? Ou porque você está sendo enganado por esses métodos aí, método disso, método daquilo. Método é uma porcaria, então não tem método, tem o idioma. Você quer aprender o idioma, aprende o idioma, pega o idioma, olha para ele e aprende. Uma hora você vai praticando e aprende, não tem como errar. E usar a internet, vou ensinar, né, dar dicas de como usar a internet, dicionários, até dicionários de clicar, você clica, aparece um balãozinho com traduções, usar o Google Translate, que é muito perigoso, mas serve para, especialmente vocabulário específico, especialmente em línguas mais exóticas, que não tem muito dicionário na internet, às vezes. E que livros comprar, é importante ainda comprar livros. Tá? Comprar livros, porque é uma coisa online, um recurso online, um canal no YouTube, um PDF, essas coisas são meio virtual. O virtual é muito. A mente humana às vezes se desapega muito do virtual, porque o virtual é aquela coisa que você pode deletar no seu computador, você deixa lá numa pasta, você deixa nos seus favoritos no browser, depois se você não está lá, aquilo esquece. Não, você tem que comprar um livro, é um objeto físico que ocupa espaço no seu mundo, de verdade. Você não pode deletar aquilo, você pode jogar fora, mas você vai estar jogando dinheiro fora e não é muito bom isso. Então é bom você se cercar fisicamente daqueles objetos, da coisa que você quer aprender.
E quem quiser aulas particulares, eu geralmente não dou aula particular, mas se você entrar em contato comigo, pode pedir que eu vou te dar uma ajuda até gratuita, se for uma ajuda geral, de algum, assim, casual, para dar uma reforçada em alguma coisa, resolver algumas dúvidas. Se você quiser aula particular, a gente pode entrar em contato e eu posso abrir uma exceção, em alguns casos, para dar uma aula particular para quem realmente está sério, é sério no aprendizado e quer realmente aprender um idioma com, né, levar o idioma à frente com um professor, porque às vezes realmente é bom ter um professor também, às vezes. Eu também recomendo, eu sou autodidata porque realmente não sou milionário. Se eu fosse milionário, provavelmente eu teria contratado vários professores para resolver dúvidas, que às vezes eu fiquei anos e anos com dúvidas na cabeça, especialmente antes da internet, e não tinha com quem resolver, simplesmente. Agora com a internet tem comunidades online que a gente entra, faz a pergunta, resolve a dúvida de graça, né? Mas você precisa ter a dúvida na cabeça e perguntar ali, né? Um professor é diferente, porque ele vai te responder a dúvida muitas vezes antes de você perguntar, ele vai te explicar coisas que você nem ousa perguntar, porque você nem sabe que você não sabe aquilo. Você nem sabe que tem uma coisa interessante por trás que você devia perguntar, que é interessante, mas você não conhece. O professor que conhece, ele vai te passar aquilo. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha respondido algumas questões sobre método, né? Resumindo, não existe método, né? Inscrevam-se aqui no canal, acompanhem, deixem seus comentários, deixem seu like. Inscrevam-se no canal, acompanhem nossos próximos vídeos, o canal está começando agora, eu pretendo colocar centenas ou milhares de vídeos nos próximos meses. E um abraço a todos aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e boa sorte no aprendizado de idiomas, porque vocês precisam.